pessoal? Bom, prosseguindo, eu quero falar também, dentro ainda das classificações da Constituição, né, que é o nome que a gente acabou de começar a tratar, sobre a Constituição Garantia e depois sobre a Constituição Liberal. Tá? Elas são classificações que se relacionam ao tempo histórico onde a Constituição foi editada, porque, de acordo com aquele tempo histórico, o foco, o empenho era num sentido ou no outro. Qual sentido ou qual outro, Tayane? Mais liberal ou mais social. Vocês lembram que os direitos fundamentais, eles têm uma primeira dimensão que é de índole de direitos de liberdade, né? Então, toda aquela bandeira liberal, ela virou uma bandeira dos direitos fundamentais. Na segunda dimensão, quando a gente pede aquela liberdade do Estado da primeira dimensão, a gente percebe que a gente precisa do Estado implementando algumas categorias de políticas públicas. Então, a gente chama o Estado de volta para a conversa através do Estado social, das políticas sociais. Então, é exatamente isso que a gente vai relacionar nessa classificação aqui, sobre a Constituição Garantia, que é aquela Constituição liberal que veio a lume, ganhou o cenário mundial depois do século XVIII, né, quando do ápice das revoluções liberais, especificamente capitaneadas por França, Estados Unidos, né, são os ambientes que mais aparece em prova, o ambiente francês e o ambiente norte-americano para as revoluções liberais, e a questão dos direitos sociais e, consequentemente, da Constituição de índole mais social, você já remonta ali no século XX. Por quê? A Constituição de índole social, ela já é uma Constituição que é chamada também, isso pode aparecer na sua prova, de Constituição dirigente. A Constituição dirigente, ela busca nortear, ela busca, olha só, determinar um plano normativo material global, como Canutino colocou, ok? Para a atuação do poder público. Então, você garante o que existe, ou seja, você respeita as conquistas adquiridas, as conquistas implementadas, mas você dá um direcionamento ao poder público, um direcionamento àquele ambiente social, no sentido da transformação social. Legal? Então, para fechar a ideia dessa classificação, você pode assimilar que essas constituições, seja a Constituição Garantia, seja a Constituição Dirigente, elas se relacionam com os modelos de Estado. Elas se relacionam com os modelos de Estado. Legal? Prosseguindo, a gente vai tratar desse tema aqui que eu aposto muito nele para a sua prova. Você coloca alguns asterísticos aí. Chama Constituição Colaborativa ou Crowdsourced Constitution, Crowdsourced Constitution, ok? Ou ainda Constituição.com, Constituição.com, tá? Crowdsourced Constitution ou constituição.com. Pessoal, esse tipo de constituição que você vai chamar aí de constituição colaborativa, crowdsourced constitution, constituição.com, você vai adotar a ideia da modernidade aplicada às assembleias constituintes. Então, você vai ter a internet como a arena onde pode ocorrer a participação nos debates da Constituinte. A gente teve esse fenômeno ocorrido na Islândia, então não é tão somente um fenômeno teórico, fictício, hipotético. A gente teve efetivamente esse fenômeno ocorrendo no mundo, tá? No ambiente islandês, o que aconteceu? Você teve esse processo colaborativo através da internet, do qual surgiu o chamado rascunho constitucional ou draft. Tá? Isso pode aparecer na sua prova, o rascunho constitucional ou o draft, tá? Então, foram coletadas as opiniões, foi editado o rascunho, né, o protótipo, a ideia do que seria a Constituição, e depois ela seguiu
para o parlamento. E aí eu coloquei a data para você, né, 29 de julho de 2011, e se submeteu na sequência, em outubro de 2012, ao referendo popular. Então, após aprovada pelo parlamento, ela foi submetida também ao referendo popular, tá? E a partir disso, restou reconhecido o draft como a nova Constituição da Islândia, tá? Então, é toda uma discussão dentro da Constituinte que ocorre no ambiente das redes sociais, no ambiente cibernético, no ambiente da internet, tá? Então, é muito importante. Constituição colaborativa, Crowdsourced Constitution ou Constituição.com. A outra Constituição que eu quero falar com vocês é a chamada Constituição Biomédica, tá? Ela foi estudada em Portugal por João Carlos Simões Gonçalves, Constituição Biomédica, tá? E ganhou relevo no mundo a partir das menções que Canottilho fez dela, tá? Então, você consegue chamar de Constituição Biomédica aquelas constituições que se ocupam da pauta da biogenética e do biodireito. Coloquei para vocês como exemplo a manipulação genética e etc, tá? Você teve a Constituição Portuguesa passando a ser considerada uma Constituição Biomédica em razão da emenda de revisão número 4 de 1997, tá? Você teve uma revisão constitucional, e lá a gente chama de emenda de revisão, número 4 de 1997, de acordo com a qual passou a ser previsto expressamente no texto da Constituição Portuguesa esse dever de proteção da identidade genética do ser humano. Então, você deve proteger a identidade genética do ser humano para quê? Para efeitos de biogenética e biodireito, tá? Manipulação genética e etc. e tal. Então, quando você olhar o termo, Constituição biomédica, caramba, que coisa, a escala alfabética. Não, tá? É uma coisa muito mais simples, mas o nome, às vezes, assusta por você não conhecer, por você não saber a origem. Aí você fala, caramba, que coisa difícil. E não é, tá? As provas de concurso público, elas vão alternando ali entre a categoria de questões, o estilo de questões, entre questões efetivamente difíceis e outras questões fáceis, que demandam muito exclusivamente o conhecimento daquela terminologia, né? E aí acaba que não é de tanto conhecimento, mas é até muito criticada, né? Algumas expressões, assim, bem exóticas serem cobradas em concurso público, mas é o que acontece para calibrar aí, para que não fique todas as questões muito difíceis, muito fáceis ou muito batidas, tá? Então, certo ou errado é uma forma de exame. Então, assim, estando certo ou estando errado, né, na sua avaliação, é uma forma de exame. Então, toma cuidado com isso. Você tem que conhecer algumas terminologias que não são difíceis, mas que podem aparecer na sua prova e reservar algum tipo de surpresa desagradável, tá? Toma cuidado com isso e vamos prosseguir. Bom, agora eu vou comentar com vocês a classificação das constituições de uma forma mais tradicional, tá? Eu trouxe aquelas classificações que eu reputo mais importantes para o estudo de concurso, porque não é todo livro que traz. Essas primeiras, essas iniciais, elas vão variando de doutrina para doutrina, mas elas são muito recorrentes em concurso público. Então, o seu caderno não pode deixar de ter, né? A função do professor é essa, é compilar aquilo de relevo que a doutrina traz, que é aproveitado pelas bancas para te massacrar na hora H, né? Então, como diz o ministro, né, na hora H e no dia D. Então, essa compilação a gente precisa fazer, por isso eu dei início ao tema com essas classificações que não são uníssonas na doutrina, não são uníssonas no sentido de que não é todo doutrinador que traz, tá? Não é que seja controvertida, não. Mas você não vai encontrar todas elas em todos os livros de direito constitucional. Então, as que a gente vai tratar a partir de agora, elas sim, elas são mais clássicas, elas estão em todos os livros de direito constitucional e também cai pra caramba. Então, primeira classificação tá aí no slide. Quanto à origem. Quanto à origem, você tem essas 4 possibilidades. A Constituição, ela pode ser outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. Então, quando a gente fala em Constituição cesarista, a gente fala também em Constituição
bonapartista. Chamar a Constituição de cesarista ou bonapartista é a mesma coisa, elas são sinônimos. Constituição pactuada ou dualista, também sinônimos, ok? Então, constituições quanto à origem são essas 4. Quando você fala de Constituição promulgada, ela decorre de um processo que tem legitimidade democrática, tá? Um processo que tem legitimidade democrática. Tanto que um nome que você pode encontrar na doutrina dessa Constituição promulgada é promulgada ou de estabelecimento democrático, tá? Então, a Constituição promulgada, ela se relaciona muito com a democracia, ok? Com a ideia de democracia. É aquela Constituição democrática, feita por representantes do povo, os quais devem ter sido legitimamente escolhidos, entendeu? Então, aí a gente tem, na história das constituições brasileiras, algumas constituições estabelecidas através da promulgação, como, por exemplo, a Constituição do Império, a de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Elas são as constituições brasileiras que foram promulgadas, legal? Então, essas constituições, você teve o estabelecimento de uma Assembleia Constituinte para que seja elaborada uma Constituição, tá? Então, essas constituições, elas são o contraponto, anota isso, porque a banca de delegado federal, ela gosta dessa questão, tá? Anota isso. Essas constituições promulgadas, elas são o contraponto das cartas constitucionais. Então, quando você fala em carta constitucional, você não traz uma carga democrática nessa expressão carta. A carta, ela não se direciona a toda a sociedade, ela não representa aquela sociedade na totalidade, tá? Então, carta não é uma expressão democrática para você mencionar Constituição. Legal? Então, prestar muita atenção, porque CESP gosta disso, né? Sebrasp, agora tem que chamar de Sebrasp. Agora não, já tem muito tempo, mas é que eu acho que eu tô tia já, né? Eu já me apego a expressões velhas. Então, vamos lá. Falando em constituições impostas, né? Cartas constitucionais, vamos falar das constituições outorgadas, né? As constituições outorgadas, elas são impostas ao povo. O governante vem, se estabelece e impõe essa Constituição, ok? Em 1824, a gente teve uma Constituição outorgada. Dom Pedro I chegou e outorgou a nossa Constituição. Em 1937, da mesma forma, Getúlio Vargas chegou e outorgou a chamada Polaca, lembram? Em 1967 também, a gente teve uma Constituição outorgada por governos militares, ok? Então, a única que eu acho que você pode colocar algum tipo de asterisco aí é a de 67, porque há quem defenda que a Constituição de 1967, ela foi promulgada, tá? Então, você coloca só um asterisco, porque existe voz na doutrina que afirma isso, ok? Mas a doutrina majoritária encara essas 3 constituições como constituições outorgadas, impostas pelo governante, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Bom, ela não é uma constituição de caráter democrática, ela é outorgada, ela é imposta, ok? Então, prosseguindo, vamos falar agora da Constituição cesarista ou bonapartista. Constituição cesarista ou bonapartista, ela é elaborada por um governante e depois ela é submetida ao referendo popular, tá? Ela é submetida ao referendo popular.
tá? E ela é chamada bonapartista porque quem fez muito uso dela foi Napoleão Bonaparte, ok? Então, ele usou mais de uma vez em território francês essa estrutura, ok? De impor, enquanto uma postura de um imperador, a Constituição, e num segundo momento aí, ele vai lá e submete ao referendo popular para dar algum grau ali de legitimidade à atuação, sabe? Assim, você outorga, como se fosse isso, né? Você impõe, mas você quer pagar de democrático. Então, você submete a um referendo num desiderato ali, numa tentativa de conferir alguma legitimidade democrática para aquele documento constitucional, tá? Então, você não tem propriamente uma Constituição promulgada, ela é muito mais aproximada da Constituição outorgada, mas existe uma vontade de angariar algum grau de legitimidade junto ao povo. Próxima classificação, Constituição dualista ou pactuada. Constituição dualista ou pactuada. A Constituição dualista ou pactuada, ela decorre de um compromisso institucional entre duas forças que são rivais. Ela decorre de um compromisso institucional entre duas forças que são rivais, ok? Então, é uma tensão política, é um ambiente constante de tensão política. As forças são rivais, elas fazem um pacto, como se fosse um cessar-fogo. Exatamente por isso, esse ambiente das constituições pactuadas, elas tendem a dar vida a constituições que não duram muito tempo. Se você perceber, as constituições elaboradas nesses ambientes, elas não duram muito tempo. Como exemplo, né, dessas constituições pactuadas, a doutrina traz para a gente a Magna Carta da Inglaterra, do rei João Sem Terra, ok? Que nada mais é do que um acordo entre os barões ingleses, né? E os rebelados, ok? É um acordo. Um outro exemplo que eu gosto de falar para vocês foi uma constituição que foi feita no Uruguai, ok? É uma Carta do Reino de 1918, tá? Ali você teve uma comissão mista e depois a comissão mista, que era mista por quê? Porque essa comissão era composta por populares e o monarca. Depois dessa comissão mista elaborar esse texto, né, que deve ter sido bem misto mesmo, como o nome faz supor, ela foi aprovada por ambas as partes, tá? Então, esse diploma, ele não é propriamente uma vontade, assim, como se fosse do soberano, tá? Ela acaba, o Canutilho expressa muito bem essa ideia. Essa Constituição pactuada, ou dualista, ela acaba sendo uma mistura da vontade do soberano com a representação popular. Ela acaba gerando, pessoal, em última análise, e isso cai em prova, um compromisso instável, ok? Um compromisso institucional instável. Por isso ela tende a durar pouquíssimo tempo, tá? Progredindo aqui, quanto à forma, eu quero falar com vocês, as constituições, elas podem ser escritas ou costumeiras. Escritas ou costumeiras. As constituições escritas, vamos lá, elas são aquelas que detêm uma sistemática onde resta ali encartado o dispositivo, o texto constitucional. As constituições não escritas, elas são um conjunto de orientações não positivadas. Conjunto de orientações não positivadas. Por conjunto de orientações não positivadas,
você vai entender jurisprudência e costumes. Coloca isso dentro de um parênteses, ok? Jurisprudência e costumes. Legal? Eu quero fazer uma observação com você, porque é muito comum, né, você dizer que a Constituição inglesa, ela é do tipo costumeira, tá? Mas isso está obsoleto, isso está ultrapassado. Hoje, você não tem propriamente nenhuma Constituição no mundo categorizada como costumeira, tá? A tua prova pode até trazer algum tipo de redação que induza você a esse tipo de resposta e, dependendo da redação, você vai ter que marcar sim, tá? E aí é a questão de sensibilidade do candidato. Mas eu tenho o dever aqui de esclarecer para vocês que esse tipo de Constituição, ela foi preponderante até o século XVIII, tá? Até o século XVIII. Depois ela foi caindo em desuso e aí ficamos com um ambiente inglês ainda muito apegado a essa forma, tá? Mas hoje ela não é mais inteiramente costumeira porque você já tem no ambiente inglês o direito estatutário, você já tem as convenções constitucionais, você tem a jurisprudência e os costumes. Então, quando você chama à baila o direito estatutário e as convenções, o direito estatutário e as convenções constitucionais, ao lado ali da jurisprudência e dos costumes, você já não pode falar que ela é puramente costumeira, entendeu? Então, qual é o pulo do gato, qual é a orientação para o dia da sua prova? Se a sua questão for uma questão pobre, que pela redação você está vendo que o seu examinador não está entrando nesse pulo do gato, nesse plus, ou como diz a nossa filósofa Luciana Gimenez, nesse plus a mais, né? Se não está, se ela está indo numa questão, numa linha mais do mesmo, você vai dizer, tá, que é costumeira. Agora, se você encarar uma questão que está criticando, dizendo que não é mais puramente, nem a Constituição inglesa, que hoje você já tem, aí você já vai ver que é uma questão que o banco de dados pegou uma informação mais moderna. E aí é aquela questão que derruba candidato. Porque a galera vai no basicão. Se cair o basicão, beleza, é o que a gente espera, tá? Mas se o banco estiver sendo atualizado, como ele é atualizado de fato constantemente, a galera erra. E você já tem que saber que não há, tecnicamente falando, se a sua questão for mais purista, uma questão mais atualizada, arrojada, engajada, você vai dizer que não há. Mas aí é isso que eu estou falando. Eu estou conversando com adultos formados em direito que em muito pouco tempo, se tudo der certo, serão delegados de Polícia Federal. Então, você não pode ser inocente. A questão do concurso público também é muito sensibilidade. É você, nessas horas onde você tem a resposta clássica, que é o que se espera da prova, e um plus que pode dificultar a sua vida para tirar os candidatos fracos do certame, você tem que ter jogo de cintura, você tem que ter bom senso, você tem que ter sensibilidade. Aí vai aquele candidato que é assim, ó, você não deixa ninguém entrar, aí ninguém entra. Aí ninguém entra, ninguém sai. Aí o prédio tá pegando fogo, não, ninguém sai. Pô, mas tá pegando fogo. Não, ninguém sai, ninguém entra, ninguém sai. Né? Você não pode ser um cara assim para fazer prova de concurso. Então você tem que aprender a raciocinar a questão. Você tem que ver qual é a maldade. Se ele está querendo te levar para o lado mais moderno, é só uma questão boba e você não precisa gastar caloria com ela. Muita atenção, muita malícia quanto à questão de interpretação nesses pontos aí ainda cinzentos do seu programa, do seu edital. Quanto à extensão, a gente não precisa sofrer muito, né? O próprio nome já explica para a gente. Elas podem ser sintéticas ou analíticas. E as sintéticas, elas são mais enxutas, elas cuidam de matérias essenciais ao Estado, matérias tidas como essenciais para uma Constituição. E quais são essas matérias? Anota aí. Os princípios fundamentais, a organização do Estado, a limitação do poder, tá? São matérias típicas de Constituição. Toda Constituição tem que trazer. Você não pode pensar uma Constituição sem esse tipo de conteúdo. Então, mesmo as Constituições mais enxutas, as Constituições sintéticas, elas vão te trazer esse tipo de assunto, esse tipo de tratamento, esses temas, tá?
Já as constituições analíticas, elas não se ocupam apenas daqueles temas essenciais, típicos de Constituição. Elas vão se ocupar também de compromissos ideológicos que a Constituição resolveu estabelecer. A nossa Constituição, por exemplo, quis estabelecer vários compromissos ideológicos de ordem social, de ordem econômica, financeira, de várias naturezas. Então, a nossa Constituição, ela acaba entrando em searas que não são típicas de Constituição, não são essenciais no texto constitucional. Poderiam vir pela letra da lei, poderiam vir por via de lei, por letra legal, mas veio por texto constitucional. Bacana? Então, presta muita atenção a isso. É a única observação aqui. Prosseguindo, quanto ao modo de elaboração. A Constituição, ela pode ser dogmática ou histórica. A Constituição dogmática, ela é aquela Constituição que surge em um momento histórico específico, tá? Como a Constituição de 88, né? Você tem um trabalho legislativo ali na Assembleia Constituinte, e aí você, após isso, você promulga a Constituição. Então, você tem um momento em que ela nasce, um momento em que ela foi discutida, você tem os momentos ali registrados. Já na Constituição histórica, a ideia que você tem que ter é uma ideia de processo gradativo, tá? É uma Constituição que ela vai se estabelecendo gradativamente. Ela vai se estabelecendo através da evolução histórica. A evolução histórica, por essência, é uma evolução lenta, né, pessoal? Então, aqui a gente pode usar o exemplo da Inglaterra, tá? O exemplo da Inglaterra, você viu ali o rei perdendo poderes para o parlamento, até que a gente tenha o cenário atual, né, estabelecido na Inglaterra, tá? Como eu disse, a Constituição de 88, ela é dogmática, ela foi estabelecida através de um trabalho legislativo na Assembleia Constituinte e promulgada em 5 de outubro de 88. Por isso, ela é uma Constituição do tipo dogmática. Quanto à alterabilidade, você tem as constituições como rígidas, flexíveis, semirrígidas ou semiflexíveis. Então, você tem 3 categorias: rígidas, flexíveis e semirrígidas. Semirrígidas também podem ser chamadas de semiflexível, não faz diferença, eu vou explicar por quê, tá? Então, a Constituição do tipo rígida é aquela Constituição que, para ser alterada, ela se submete a um processo legislativo específico para a Constituição. Ou seja, você altera lei e outros atos normativos de uma forma, qualquer forma, uma ou mais formas, desde que essas formas não sejam utilizadas para alterar a Constituição. É o que acontece no tipo brasileiro, né? Você tem ali no artigo 60, parágrafo 2º, o quórum e os requisitos para o artigo 60 como um todo, né? Para você editar as emendas constitucionais, os legitimados, o turno de votação, o quórum, você tem tudo. Então, para você aprovar uma emenda, você tem que vê-la aprovada em cada casa do Congresso Nacional 2 vezes por 3/5 dos votos. Então, para você ter uma emenda, esse quórum é exclusivo de emenda. Você não altera a lei por esse quórum, nem por maioria qualificada, absoluta, por nada, tá? O único quórum que a gente tem no ordenamento, que é da mesma índole, que é igual ao quórum de edição de emenda constitucional, é o quórum estabelecido no artigo 5º, parágrafo 3º, com relação aos tratados internacionais de direitos humanos. Eles também têm que ser internalizados após aprovação em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos. Por que é igual? Porque aí eles terão status equivalentes à emenda constitucional. Status equivalente à emenda constitucional, tá? Então, muita atenção a isso. A Constituição diz-se rígida, não porque ela pode ou não ser alterada, mas ela se diz rígida, ela é chamada rígida, exatamente porque
o seu processo de alteração é diferente quando você compara o processo de alteração de uma lei, de uma medida provisória, de uma lei complementar, de qualquer outra coisa, tá? A Constituição flexível é exatamente o inverso, né? É um processo legislativo só para qualquer instrumento, seja a Constituição, seja outro instrumento normativo, não tem problema, tá? A Constituição do tipo semi-rígida ou semi-flexível, e por isso não faz diferença se você fala semi-rígida ou se você fala semi-flexível, é exatamente aquela Constituição que, para ser alterada, ela conta em alguns dispositivos com o mecanismo da Constituição rígida, e aí ela vai exigir, sim, um processo constitucional próprio para a Constituição, e em outras partes, em outros artigos, ela não vai exigir, ok? Ela vai conseguir ser alterada pelo mesmo processo legislativo dos demais atos normativos. Bacana? Vamos, então, para a próxima classificação. Classificação das constituições quanto à correspondência com a realidade, tá? Aqui ela pode ser do tipo normativa, que é aquela Constituição que reflete a realidade ou corresponde à realidade, tá? Naquela relação entre os detentores e os destinatários do poder. A Constituição chamada nominalista ou nominal, ela não reflete a realidade atual, mas ela busca refletir, ela se preocupa com o futuro. Ela se preocupa com objetivos a serem alcançados, ok? E, por fim, a Constituição chamada semântica, onde você não tem uma correspondência com a realidade e também não precisa se preocupar com isso, ok? Esse tipo de Constituição, ela pretende única e tão somente dar alguma legitimidade formal ao poder, tá? Ela esconde aqueles arbítrios, os desmandos que ocorrem no mundo dos fatos, tá? Então, fica aí essa classificação para a gente fechar o bloco, né? Que ele já está bem extenso. Essa classificação quanto à correspondência com a realidade, o critério ontológico, ele é atribuído a Karl Loewenstein, tá? Karl Loewenstein é quem cuida dessa classificação. Eu volto em seguida. Até já.